vivência pascal, terceiro domingo, vamos fazendo esse caminho do anúncio da ressurreição do Senhor, presente de várias formas na nossa liturgia. Presente no presbitério ornamentado, com a cor branca, com flores, mostrando de forma exterior a alegria que deve estar dentro de nós pela ressurreição do Senhor. Os cantos que anunciam a ressurreição, as orações da igreja, os textos bíblicos, tudo para buscar nos envolver espiritualmente com este acontecimento maior da nossa fé, a ressurreição do Senhor. E por excelência, o círio pascal aceso na liturgia. Tanto no domingo passado como hoje, dois textos muito parecidos, porque é a maneira dos dois evangelistas narrarem essa presença do ressuscitado com os seus. Na semana passada tivemos João 20, hoje nós temos Lucas 24, com dois textos assim muito próximos na maneira de narrar essa presença de Jesus entre eles. Semana passada, 2 vezes a porta fechada, Jesus chegou e se apresentou, desejando a eles a paz esteja convosco. Hoje, novamente, o ressuscitado se põe de pé entre eles, né? Um fantasma, um morto não fica de pé e nem come. Então Jesus está ali entre eles de pé, é o anúncio da ressurreição, né? O morto está deitado, o morto não fica de pé, é o ressuscitado que está de pé, chamando a sua igreja também a ficar de pé na fé, é ser essa igreja que verdadeiramente acolhe a graça do ressuscitado. E esse grande anúncio é feito pelo círio pascal, aceso, sempre com as marcas. Tanto na semana passada, Tomé falou: eu preciso ver as marcas, para ter certeza que este é o crucificado. Hoje, Tomé não pediu, Jesus espontaneamente, porque tendes dúvida, e mostrou-lhes os lados, as mãos e os pés. O círio pascal, ele aparece assim, com sinais de que Jesus sofreu a paixão e ressuscitou. Na parte de baixo, os sinais dos cravos, o crucificado que doou a vida por nós na cruz e no seu sangue nos redimiu dos nossos pecados, nos chamando a viver na graça dele. E o círio aceso, a luz da ressurreição de Jesus, né, que essa luz que prevalece sobre as trevas do pecado e da morte. Então é um anúncio, o círio pascal aceso é um anúncio. Quando nós chegamos na igreja um pouco antes, depois o círio vai ser aceso, nós voltamos a nossa atenção para ele. E nele acolhemos o anúncio da ressurreição, alegramos com a ressurreição do Senhor, de ver o círio pascal aceso, nos anunciando a ressurreição. Então, semana passada, vieram 2 elementos importantes sobre a nossa atitude de fé. Primeiro momento, portas fechadas por medo dos judeus. Segundo momento, portas fechadas por causa da incredulidade de Tomé. Hoje, o outro inimigo da fé, porque tendes dúvida. Nós que abraçamos e acolhemos, somos batizados e nascemos na graça de Cristo, não temos dúvida da sua ressurreição. Não temos medo, não somos incrédulos e não temos dúvida. Somos chamados a perguntar como essa verdade da ressurreição do Senhor está na nossa vida. Que nós vamos fazendo o curso da vida terrena, né? Como nos anuncia a carta aos Hebreus, já possuímos o que ainda esperamos. Na fé, acreditando na ressurreição do Senhor, já possuímos essa ressurreição, para que possamos participar plenamente dela por ocasião da nossa morte, para que a nossa morte seja verdadeiramente passagem. Estou na graça do ressuscitado durante a vida terrena, quando passo pela morte da vida terrena, passo para a glória do Pai em Cristo ressuscitado. Nós, a igreja que crê, somos chamados a fazer esse caminho. Não ter dúvida. Jesus hoje pede, e o que nos ajuda a não ter dúvida? Hoje vai aparecer um elemento importante.
Precisamos conhecer mais e ter mais intimidade com as Escrituras. Nós cremos porque as Escrituras nos atestam, porque a palavra de Deus nos dá a certeza. Não é o discurso humano que nos faz crer na ressurreição de Jesus. É a Escritura, é a palavra de Deus. Então vemos hoje, na parte mais final do Evangelho, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Somos chamados a pedir a Jesus que abra sempre a nossa inteligência. Nós que cremos, buscamos a certeza da nossa fé nas Escrituras que anunciam as promessas de Deus e a realização dessas promessas. Jesus fala, não deveria ser para vocês estranho que eu tenha sofrido a paixão. Porque as Escrituras já diziam, e Pedro vai dizer a mesma coisa. Vocês não sabiam pelas Escrituras? Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse, olha, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. É como se Jesus perguntasse a ele, vocês ainda não estão no terceiro dia? Por que ainda tendes dúvida? Por que ainda tendes medo? Por que ainda tendes incredulidade? Ainda não chegaram no terceiro dia? Ou não conhecem as Escrituras? Ou não acreditam nas Escrituras? Então a nossa fé precisa ter esse alicerce. O alicerce das Escrituras. O alicerce da doutrina da igreja. Para não sermos oscilantes na fé. Porque os ventos do mundo sopram contra a nossa fé. Se ela não estiver bem alicerçada na palavra de Deus e na doutrina da igreja, os ventos do mundo, como diz o Papa Francisco, roubam a nossa fé. E o Papa Francisco, nesse mundo secularizado, que crê pouco, que valoriza pouco a fé, que dá tão pouca importância à espiritualidade, o Papa Francisco diz, não nos deixemos levar por esse mundo que não crê. Não deixemos que roube a nossa fé. Está aí hoje muitos instrumentos nos desviando do caminho da fé. O mundo vai criando muito subterfúgio, muitos meios que vão nos afastando do caminho da fé. Vão nos oferecendo entretenimentos. Então hoje você tem aí as redes sociais, às vezes vai tomando o seu tempo da fé e da espiritualidade. Você tem muito mais intimidade com o seu celular, nas buscas do celular, do que conhecer a palavra de Deus capítulo a capítulo, livro por livro. Porque o mundo vai nos fazendo, vai nos dando essas distrações. Hoje a criança tem pressa com a família que dê a ela um celular. Será que a criança tem pressa que os pais dê a ela a Bíblia? E a ajude a rezar a Bíblia? Porque a Bíblia muitas vezes não é o livro de oração da família. A criança não vislumbra a Bíblia na mão, porque não vê na mão dos seus pais a Bíblia. Não vê a Escritura na mão dos seus pais. Ela não deseja ter a sua Bíblia, não deseja ter intimidade com a Bíblia, ela quer o celular. Porque vê muitas vezes seus pais tempos e tempos no celular, ela quer ter o dela também. Então nós temos que pensar que cristãos nós somos, o que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. É o testemunho de que nós temos intimidade com a palavra de Deus, que ela é nosso livro de oração, ou eles aprendem conosco que a Bíblia é um livro que fica guardado na estante, que passamos a semana inteira sem pôr esse livro na mão, às vezes até o mês e lamentavelmente, às vezes até o ano inteiro. Lembram do tempo que a Bíblia era chamada cofre? Quando tinha um documento importante para guardar, falava, guarda lá na Bíblia que ninguém mexe. Às vezes nós temos Bíblias assim ainda na nossa casa. Põe esse papel importante lá dentro da Bíblia que lá ninguém mexe. Fica bem guardado. A Bíblia é para mexer sempre. É para estar nas nossas mãos. É para estar nos ambientes mais acessíveis, fazendo parte da nossa vida diária.
não é um livro para ser guardado. Nós devemos reverenciar e respeitar a palavra de Deus, mas não significa deixar o livro distante. Lá no Antigo Testamento já dizia: não consideremos que a lei de Deus está numa montanha tão alta que não podemos chegar, os mandamentos do Senhor, nem depois de um vale tão difícil de atravessar, que eu tenha que dizer: gostaria de ter a lei do Senhor em minhas mãos, mas não posso tê-la, porque não consigo transpor esse vale, nem subir aquela montanha. Às vezes nós agimos assim ainda. Às vezes a Bíblia está tão ao nosso alcance, mas a nossa atitude diante dela é uma atitude de distância, de pouca intimidade, de pouco contato. Ainda achamos a palavra de Deus um livro difícil de ler. Fala, a palavra de Deus é um livro difícil para ler para quem não interessa. Para quem procura ler a introdução dos livros, ler os rodapés, comprar um livro que fala sobre a Bíblia, nos ajuda a entender os livros bíblicos. Tanto a igreja pode oferecer formação bíblica, quanto nós hoje temos tanto recurso para ter mais conhecimento da palavra de Deus. Tanto é importante conhecê-la no seu texto, como é importante rezar a palavra de Deus. As duas coisas são necessárias. Conhecer o texto bíblico, buscando mais conhecimento desse texto no ambiente que ele está na Bíblia. Mas é importante também, para além desse ambiente do texto na Bíblia, ele é o meu livro de oração. Eu rezo com a palavra de Deus. Assim a palavra de Deus vem para a minha vida. Ela não é uma teoria do passado. É a palavra sempre viva que eu trago para a minha vida. Assim é que deve ser o nosso relacionamento. Por que então tendes essa dúvida? Não sabiam que o Cristo iria sofrer, que iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunhas de tudo isso? O que nós vemos na primeira leitura? Vós matastes o autor da vida, mas ele ressuscitou. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E que diz Pedro? E disso nós somos testemunhas. Como terminou o Evangelho? Vós sereis testemunhas de tudo isso. O que diz Pedro nesta pregação? Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. É importante vermos na vivência pascal o protagonismo de Pedro. É o primário que Cristo quis, o primeiro entre os apóstolos, é o Papa primeiro responsável pela fé da igreja, para anunciar, para guardar na integridade esse depósito, para que ele passe de geração em geração. É o Papa o primeiro. Nós vemos nesse tempo pascal, é Pedro que fica de pé, é Pedro que prega com coragem, é Pedro que é preso, é Pedro que decide pescar. Então tem esse protagonismo bonito chamado primado. O primeiro entre os apóstolos é o Papa na vida da igreja, chamando a igreja a viver a integridade da sua fé, a viver com alegria a sua fé, e o Papa Francisco tem feito isso de maneira tão bonita, convocando a igreja a ser autêntica na sua fé, a não ter a fé só como um discurso religioso, mas ter a fé como um testemunho de vida, como uma vivência, como o Papa Francisco tem ajudado a igreja nesses tempos, a dizer: vamos sair da teoria, vamos pôr o pé no chão, vamos ser homens e mulheres autênticos na fé. E a parte final da primeira leitura, tal como no Evangelho, o que havia anunciado da mesma forma, Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas. Agora não é Jesus falando, é Pedro falando da Escritura. A morte e ressurreição do Senhor já estava nas Escrituras, diz Pedro, e ele está falando para judeus. Vocês serão minhas testemunhas, a começar em Jerusalém. É lá que Pedro está,
fazendo esse anúncio como testemunha. Nós somos testemunhas, diz Pedro, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, como que o Evangelho terminou? Anunciar para a conversão e o perdão dos pecados, começando por Jerusalém, como Pedro está pregando. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Esse é o anúncio da igreja do ressuscitado. Agora quero vir para a carta de João. A carta de João dizendo o que é crer no ressuscitado. É ser discípulo, é viver a palavra. Nós tivemos essa semana os bispos do Brasil inteiro, esse ano foi no formato virtual da internet, a Assembleia Geral dos Bispos. O tema principal foi apresentado um primeiro estudo, que vai agora ser aprofundado até se tornar um documento para a Igreja do Brasil, um documento sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus foi o tema central, chamado tema central da Assembleia. Então vai dizer a animação bíblica da pastoral nas comunidades de discípulos missionários. A Palavra de Deus, né, que anima a vida de fé das comunidades. Esse é o tema. Nós somos a igreja que cria, a igreja missionária, a igreja que o Papa Francisco nos pede em saída, a igreja que penetra no mundo com o testemunho da sua fé e com o anúncio. Então, por isso virá o documento, a Palavra de Deus, a animação bíblica da pastoral nas comunidades discípulo-missionárias. O que João está dizendo, então? Podemos crer sem viver e testemunhar a palavra? João diz, não. Essa fé é duvidosa. E essa fé pode ser até falsa. Essa fé pode ser mentirosa. Aqui é o risco da chamada fé intimista. É aquela fé que a pessoa diz, eu tenho uma fé imensa. Jesus mora no meu coração, mas a fé é intimista. A fé é subjetiva. A fé não o tira do egoísmo e do individualismo. A fé não o leva a dar um testemunho de vida. É aquela fé guardada no coração. Eu tenho uma intimidade profunda com Jesus, mas Jesus não interfere em nada na minha vida. Ele fica dentro do meu bolso, usando aqui uma palavra mais popularesca. É quase como um ursinho de pelúcia que de vez em quando eu pego para dengar. Às vezes o meu Jesus, segundo a minha fé, não passa disso. De uma experiência só intimista, que só eu, fechado dentro de mim, mas um Jesus que não transforma a minha vida, que não dá rumo às minhas atitudes. E aí eu começo a viver a minha fé conforme, de forma subjetiva, conforme os meus interesses. Eu falo que tenho fé, mas não é a palavra de Deus que define o que eu vou fazer, são os meus interesses. E a pessoa chega quase a querer mudar a Bíblia para o seu interesse. Ela busca na Bíblia só aquilo que é do interesse dela. Ela não abraça a palavra de Deus toda, não. Que a fé é subjetiva. Ou seja, eu escolho como cristão o que eu vou fazer, o que eu quero. Não. O cristão vive o que a palavra de Deus ensina ele a praticar. Ele não pode ficar escolhendo, não. Olha o que João está dizendo lá no começo da igreja, e que não deve ser diferente hoje. Depois de falar que Jesus é a vítima da expiação que nos deu a redenção, morreu por nós, agora vai falar da nossa união com Ele. E depois gostaria que vocês lessem Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda meus mandamentos. 2 vezes fala nesse capítulo. Quem me ama, guarda meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem me ama, guarda meus mandamentos, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. É quando abraçamos a palavra de Deus com seriedade
que mostramos que amamos a Deus e Deus nos ama igualmente, e vem e faz morada em nós pelo Espírito Santo, Ele e o Filho. Mas é a palavra que abre as portas para Deus verdadeiramente habitar em nós. Então tem gente que acha às vezes que Jesus está habitando nela, não está, às vezes está só o seu egoísmo e seu individualismo, e ela chama isso de fé. A presença de Jesus na nossa vida não pode ser indiferente. Ela precisa realizar mudanças profundas, nos tornar melhores dentro e fora da igreja. Num mundo, às vezes, que tem vivido de forma tão complicada. E às vezes nós nos tornamos, como diz no popular, farinha do mesmo saco. Dizemos que cremos, mas tudo de errado que está aí no mundo nós fazemos também. Que cristãos somos nós? Se hora que saímos da igreja, fazemos tudo como o mundo costuma fazer. Tudo que está de errado no mundo, muitas vezes nós carimbamos, nós concordamos, nós apoiamos, nós achamos normal. A palavra de Deus está ou não está em primeiro lugar na nossa vida? Por isso o Salmo de hoje falou, muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Como que nós respondemos essa pergunta? Quem nos dá felicidade? É a graça do ressuscitado e viver a palavra de Deus ou o que o mundo oferece? Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? É o Salmo 4, Salmo que nós rezamos hoje, e esse salmista diz também, esse autor sagrado, porque só em Deus está a minha segurança. Por que eu me apego muito às coisas do mundo? É porque a minha fé é fraca. Se eu tivesse uma fé mais madura, eu me apegava menos às coisas do mundo, porque eu não posso pôr a razão da minha segurança e da minha alegria nas coisas que o mundo oferece. A minha fé precisa estar acima disso. E segue João. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Se eu quero que o amor de Deus seja pleno na minha vida, se eu quero que a paz que o ressuscitado nos dá, a paz esteja convosco. Se eu quero que essa paz seja verdadeira, eu sou chamado a viver segundo a palavra de Deus. Viver os mandamentos, ter uma fé autêntica. É por esse caminho que o amor de Deus é plenamente realizado em nós e que a paz do ressuscitado verdadeiramente reina em nós. Assim seja.